Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre falo que o nosso Deus está conosco em todo tempo e em toda hora. E o próprio Senhor Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então eu tenho convicção que ele está aqui conosco. E ele, além de estar aqui no nosso meio, ele habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. E quando eu estava sentada ali, o Senhor às vezes faz isso comigo. Eu havia preparado uma palavra, mas o Senhor me deu outra. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos seguir a direção que o Senhor está nos dando nessa tarde, para estarmos compartilhando da sua palavra. E eu sei que esses dias são dias maus, são dias difíceis, são dias de perdas, são dias de aflição, de agonia, e já vai para um ano. Quando isso começou, algumas pessoas falavam, isso vai demorar um ano, a gente ficava desesperada, como? Um ano? E nós vimos que já se passaram um ano. E já está indo para mais. Então, mas uma coisa nós temos que ter certeza: não importa o tempo que for, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é o médico, não é o homem, não é o presidente, não é o governador, não é prefeito, não é nenhuma autoridade da terra, mas é a autoridade do céu. É o nosso Deus supremo, superior a todas as coisas, e é Ele que decreta. E quando Ele der um basta, vai ser basta, porque é assim que o Senhor faz. Então, quando Ele dá um basta, como Ele deu a Moisés, palavra dura para Moisés. Moisés conduz o povo todo. Quando chega na divisa para entrar na terra prometida, Deus fala: Moisés, pode olhar daqui de cima, porque você não vai entrar lá não. Deus, por favor, Deus, não vai entrar não. E Moisés pede pela terceira vez, e Deus diz: basta, Moisés, não se fala mais nisso. Então, irmãos, nós temos que confiar nesse Deus, que agindo Ele, ninguém pode impedir o seu agir. Mas quando Ele dá um basta, é basta mesmo. Não adianta clamar, não adianta gritar, não adianta reclamar. Então eu creio que o dia do basta vai chegar também. O dia do basta para tudo isso que está acontecendo vai chegar. Mas como estará o nosso coração nesse dia? Até lá, como nós estaremos? Então a gente sabe que essa pandemia já mexeu com muitas pessoas. Mexeu com a fé de muitos, mexeu com a estrutura emocional de muitos, mexeu com o sistema também eclesiástico. As igrejas, hoje a gente tem visto como estão as igrejas, como a Márcia falou que bem falado, tem pessoas que não vêm à igreja, mas vão no mercadinho, vão no shopping, vão na casa de um parente almoçar, sei lá, e a igreja não conseguem vir. Então, irmãos, quando eu estava ali, o Senhor falou para mim, para nós compartilharmos João 11, e Deus começou a falar algo tremendo a respeito dessa passagem. Então, se você quiser seguir comigo, abra aí em João 11, e nós vamos estar lendo. Eu amo essa passagem, irmãos. Aliás, eu amo toda a palavra, mas essa passagem é algo que a gente vê quem Jesus realmente é, porque nós não podemos perder a identificação do nosso Senhor Jesus, porque muitos identificam Jesus de várias formas, mas aqui, quando Ele se revelou e se manifestou, foi de uma forma tremenda e única, que só Ele pode fazer. Então vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer que vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus no concederá. Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Ó Senhor Jesus, nós te glorificamos nessa tarde por aquilo que tu és, porque sabemos que não há Deus como tu, não há outro além de ti, Pai. Por isso, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo de revelação, de conhecimento, venha nos envolver nessa tarde, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para recebermos a porção revelada dessa tarde. Em nome de Jesus, sê conosco. Sabemos que a tua palavra é apta, é viva e é eficaz. E é assim que nós cremos, e é assim que nós a recebemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É tremenda essa palavra, irmãos, porque nós sabemos que ele já começa fazendo referência, né, de uma família que ele amava, e principalmente de Maria, irmã de Lázaro, que foi aquela que entrou num jantar só de homens. Ela entrou pela casa, não quis nem saber, se lançou aos pés de Jesus por trás e começou a chorar, e começou a ungir, a enxugar com os cabelos e lavar os pés com as lágrimas. E tudo aquilo por amor ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida dela, porque sabemos que o Senhor fez uma grande libertação nela, e ela foi transformada, eu creio, a partir dali. E por essa atitude que ela teve, nós sabemos que ela se tornou uma adoradora do Senhor. Ela deu o melhor que ela tinha, o mais caro que ela tinha, ela deu ao Senhor. Mas aqui essa família amava o Senhor, e eu creio que quando Lázaro adoeceu, eles se preocuparam, mas nem tanto, porque eles eram amigos de Jesus, e eles mandaram um recado: avisa lá para Jesus que nosso irmão Lázaro está doente. E o recado chegou até Jesus, só que Jesus permaneceu onde ele estava por mais 2 dias, e a caminhada que ele fazia para chegar até onde Lázaro estava demoraria mais outro tanto. E ele ficou tranquilo. Por quê? Porque Jesus sabia o que iria ser feito ali. Então Jesus sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus, era a fim de que o Filho fosse glorificado no Pai. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele é Deus, ele andava com Deus, e ele não fazia nada sem perguntar para o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele orava antes. Tudo que Jesus fazia, ele perguntava ao Pai antes. E às vezes nós nos tornamos tão independentes na nossa fé que fazemos coisas inconsequentemente e nem perguntamos: Senhor, é para fazer? É para ir? É para ficar? É para pôr a mão? Não é para pôr? O que eu devo fazer? E às vezes nós até fazemos isso, mas não aguardamos a resposta. E vamos e damos o nosso jeito e fazemos pelo nosso entendimento. Então, irmãos, eu sei que muitas famílias estão padecendo o mesmo que essas irmãs padeceram. Primeiro com a doença e depois com a morte. Nós vimos famílias inteiras perdendo, às vezes não só um ente querido, mas 2, 3 na mesma família, com essa enfermidade, com esse Covid. Mais uma coisa eu te digo, como eu disse no início:
Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Deus que criou todas as coisas. E muitas vezes nós achamos que Deus foi injusto, levando fulano ou ciclano ou beltrano. Fulano que devia ir ficou, o outro que podia ter ido não foi. E aí nós queremos julgar as atitudes ou os atos de um Deus soberano. Então aqui nós vimos que Jesus esperou Lázaro morrer. E quando Jesus vai ao caminho, vem Marta, fica sabendo, larga os afazeres dela e vai ter com Jesus. E ela fala: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes nós queremos dar hora para Deus agir. E Deus não age no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, é um tempo cronológico. Nós sabemos que o dia tem 24 horas e assim vai. É tudo cronometrado. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então nós não sabemos qual é o tempo da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Qual é o tempo da manifestação da glória de Deus na nossa família. Qual é o tempo da glorificação do próprio Senhor através das nossas vidas. Qual é o tempo? Qual tempo nós aguardamos? Quanto tempo nós somos cristãs ou cristãos e estamos aguardando, esperando o manifestar da presença magnífica ou do cumprimento de todo o propósito de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes nós começamos a desanimar, porque nós começamos a olhar para o tempo, olhamos para o tempo que já passou, olhamos para o tempo que nós estamos, olhamos para a nossa condição, para a nossa idade, olhamos para o tempo que ainda vai acontecer e achamos: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse feito assim, não teria acontecido. Quem somos nós para dizer algo para um Deus que vê tudo? Quem somos nós para questionarmos o agir de Deus? Quem somos nós para dizer: Senhor, o Senhor veio fora de hora, agora não adianta mais, Ele já morreu. Senhor, não adianta mais o Senhor manifestar nada agora, porque agora Ele já está morto. Ele já tem 4 dias. Sabe, irmãos, olha aqui o tempo, eu quero te dizer, o tempo, assim como o tempo é uma bênção para nós, através do agir de Deus na nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, abrindo um parênteses aqui para a gente entender, nós somos da mesma natureza de Jesus, amém? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos da natureza de Deus, porque a natureza pecaminosa, ela morre e nós recebemos uma nova natureza. Então, nós recebemos a natureza de vida eterna, a natureza de Cristo. Então, esse tempo é um tempo que aconteceu no dia que nós realmente nos convertemos e aceitamos o Senhor Jesus, e nós nos tornamos a mesma natureza com Ele. E se você pegar um carvão e um diamante, são 2 elementos que têm os mesmos componentes químicos, vamos dizer assim, mesmo, só que um é carvão e o outro é diamante. Então, irmãos, o carvão, para se tornar diamante, ele precisa sofrer uma pressão forte, precisa passar por um tempo muito grande e precisa de fogo para se tornar diamante. Então, quando Deus se dispõe a nos lapidar, porque da mesma natureza nós já somos, mas às vezes ainda somos um carvãozinho, fazemos ainda muita sujeira e ainda sujamos outros também. Mas quando o Senhor começa a trabalhar no
tempo, na pressão e no fogo para nos purificar, e nós começamos a ser transformados, a sermos um diamante, uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Então aqui elas estavam preocupadas também com o tempo, e elas falam: ah, Senhor, agora não dá mais tempo, já tem 4 dias que ele morreu. Então, irmãos, Marta, ela ficou totalmente indignada, e creio que até chateada, porque ela falou: poxa, ele é nosso amigo, ficou sabendo que nosso irmão estava doente, e vem só agora, depois que já tem 4 dias que ele está morto, agora não tem mais nada para fazer. E quando ela diz isso, e Jesus responde a ela: teu irmão há de ressurgir. Aí ela fala: ah, eu sei, ele há de ressurgir, né? Na ressurreição, ele há de ressurgir no último dia. Mas Jesus lhe disse: Marta, olha aqui para mim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, uma revelação dessa é algo para impactar a vida de Marta. O que a Marta estava precisando naquele momento? De ressurreição ou não? De ressurreição na vida do irmão, e de vida, para que ele recebesse a vida. E Jesus estava falando: ó, eu me apresento a você. Muitas vezes, irmãs, nós não temos conhecimento ou revelação da identidade de Jesus. Quem é Jesus para nós? Às vezes nós colocamos Jesus apenas como nosso Salvador, aquele que nos salvou, bonitinho, amém, o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Ele é tudo isso, sim, mas ele é muito mais do que isso. Ele aqui estava falando: olha, Marta, seu irmão precisa de ressurreição, eu sou. Seu irmão precisa de viver novamente, eu sou a vida. Sabe, nós temos que conhecer a identidade de Jesus, para que nós também possamos ter revelação da nossa identidade nele. Quem você é em Cristo? Você pode entrar nos lugares e falar: eu vou orar, e essa pessoa vai se levantar, porque eu sei em quem tem crido, eu sei quem é o meu Jesus. E se ele deu a ordem para eu vir aqui orar, impor a mão e mandar levantar, vai ter que levantar, não por causa da minha ordem, mas porque eu conheço aquele que me enviou. Se Marta tivesse tido revelação disso, eu creio que ela teria pulado nele, agarrado a mão dele, falado: pois é, Jesus, é isso mesmo, então vamos lá agora no sepulcro. Se você é a ressurreição e a vida, vamos lá agora, porque eu sei que meu irmão vai ser ressuscitado, é agora. Mas o que ela responde? Jesus continuou falando: eu sou a ressurreição e a vida, no verso 25, quem quiser ler. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso, irmão? Você crê nisto? Você crê que quando você morrer, você não vai passar pela morte uma segunda vez? Que você viverá a eternidade com o Senhor? Você crê nisso, que você será ressuscitado e terá a vida eterna, uma eternidade ao lado daquele que te salvou, daquele que te chamou? É isso que ele está dizendo. Por que você está se importando com o teu irmão Lázaro que morreu? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver eternamente. Mas Jesus estava falando de coisas muito maiores do que apenas, porque às vezes, irmãos, nós olhamos a palavra de Deus ou a nossa vida espiritual a um nível ou totalmente terreno, natural. Muitos cristãos vivem muito no natural, tudo é no natural, ou nós vivemos num patamar muito espiritual. Mas nós temos que entender que o natural reflete o espiritual.
como está a tua vida natural? Ela é reflexo da tua vida espiritual. Em quem você tem crido? Por quem você tem chorado? Por quem você tem reclamado para o Senhor? Por quem você tem murmurado? Qual situação que te leva a uma postura de murmuração diante daquele que vê tudo e pode todas as coisas? Estou falando para você e falo para mim também, porque eu me coloco na mesma situação, irmãos. Então, nós temos que saber disso. Jesus estava lá se apresentando a ela. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido. Crido o quê? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tá. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Mas, e aí? Eu vim fazer o que aqui? A revelação que ela teve da identidade de Cristo foi só isso. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo. Parou ali. Ela não continuou. Ela não continuou falando nem o que ele tinha acabado de falar antes para ela. E eu sei que todo aquele que crê em ti, Jesus, vai viver eternamente. Ela não falou isso. Ela falou: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Falou para Maria: ó, Jesus está vindo aí. Maria corre ao encontro do Senhor e chega lá, ela se lança aos pés dele. Acho que Maria não podia ver Jesus, que ela já deitava no chão. Depois que ela foi liberta, depois do que ela viveu uma libertação tremenda e transformação de vida, ela não sabia mais ficar de pé diante da presença de Jesus. Quando ela via ele, as pernas dela já amoleciam. Ela já se quedava diante dele, ela já se prostrava diante dele. E ela se prostrou e falou a mesma coisa: Senhor, se estiveres vindo antes, meu irmão não teria morrido. O mesmo questionamento. Porque sabe o que, irmãos? Nós somos limitados ao tempo. Nós somos limitados ao tempo. Nós ficamos olhando o relógio. Nós ficamos olhando quantos dias faltam. Até a volta dele, quantos já ousaram e dizer o dia que Jesus vai voltar, sendo que a palavra diz que nem ele sabe. Claro que ele sabe, como Deus ele sabe, mas nem ele vai dizer que dia é esse. Então, irmãos, nós ousamos a dizer: eu acho que Jesus vai demorar, deixa eu ver, no máximo uns 10 anos Jesus está voltando. Não, pelos sinais, claro que nós temos que ler os sinais. Os sinais anunciam a vinda de Jesus, amém? Anunciam a vinda de Jesus, mas nós não podemos ousar a colocar dia ou hora da vinda dele. Nós sabemos que ele virá, amém? Ele virá. Então Maria, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, agitou-se no seu espírito, porque ninguém estava entendendo a presença dele ali. Jesus não estava indo para um velório, irmãos. Jesus estava indo para fazer algo extraordinário, algo que ninguém nunca havia presenciado, algo que só ele, só o poder de ressurreição e vida poderia fazer e agir naquele momento, naquela hora, naquele homem sepultado e naquelas irmãs que estavam aguardando. Quantas vezes nós nos colocamos numa situação dessa? Jesus está do nosso lado, Jesus está conosco, a gente sabe que Ele está conosco numa situação difícil e nós muitas vezes não percebemos quem é Ele, porque ficamos olhando para o tempo, ficamos olhando para nós mesmos, ficamos olhando para as circunstâncias,
Eu quero te dizer, as circunstâncias mentem, viu? As circunstâncias mentem. Se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos correr o risco de ficarmos incrédulos. Porque as circunstâncias mentem. Porque Deus pode mudar uma circunstância da noite para o dia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. Qual o propósito da nossa vida aqui na terra, meus queridos? Qual o propósito de você ter aceitado o Senhor, de você seguir o Senhor, de você estar frequentando uma igreja, de você participar dos cultos, de você fazer a obra do Senhor? Qual o propósito de tudo isso, irmãos? Nós temos que ter revelação do que nós somos, do que nós fazemos para Deus. Quando Paulo disse: Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Logo, o viver que hoje eu tenho pela fé naquele que me salvou. E agora eu vivo para Deus. Antes a nossa vida terrena, a nossa vida passada, a nossa vida antes de conhecer o Senhor, irmãos, era uma. Nós vivíamos para nós mesmos, nós vivíamos para satisfazer o nosso ego, nós vivíamos para satisfazer a nossa vontade, nós vivíamos para fazer aquilo que nós achávamos que era bom e agradável. Aí vem um Senhor Todo-Poderoso e acha graça em nós, e nos chama, e nos alcança, e nos salva, e diz: olha, agora vocês já estão mortos para o mundo. Sabe por quê? Porque eu vivo dentro de vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho uma nova vida para dar para vocês. Sabe por quê? Porque agora vocês vão viver só para mim. Sabe, irmãos, nós temos que ter revelação disso. Que a nossa vida passada era para nós, era para o nosso ego. Mas agora eu vivo para Deus. Amém? Quem vive aqui para Deus? Se nós vivemos hoje para Deus, nós temos que consultar aquele que é o Senhor da nossa vida. Nós temos que crer que a tempo ou fora de tempo, Ele age ao nosso favor. Ele está conosco e não nos deixa e nem nos abandona. Então aqui Jesus continua. Jesus se comovia dentro do Espírito. Dentro dele havia uma comoção e ele chora. Vocês acham que ele chorou ali por quê? Há muitos significados para esse choro de Jesus. Ele pode ter chorado pela incredulidade daquele povo. Ele pode ter chorado de emoção porque ia acontecer algo extraordinário. Ninguém pode dizer qual foi realmente o choro de Jesus ali naquela hora. A parte humana dele chorou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem compaixão de nós, para mostrar que ele chora quando nós choramos, que ele tem compaixão da nossa dor, que ele tem comoção pela nossa dor, pelo nosso pranto, pelo nosso choro. Ali era tempo de pranto para aquele povo. Eles já estavam pranteando há 4 dias pela morte de Lázaro. E Jesus foi fazer algo tremendo ali. Ainda falam: se ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que esse morresse, não morresse. Eles não sabiam o que eles iam ver. Não somente aquele que abre os olhos do cego, aquele que faz o surdo ouvir, aquele que faz o mudo falar, aquele que faz o paralítico andar, aquele que faz o morto viver. Esse é Jesus. Te digo mais, ele habita aqui, ó, e habita aí. Nós temos que entender essas coisas, irmãos, que nós não servimos uma religião falsa, uma religião morta de um Deus morto, que não pode fazer nada, que é incapaz de qualquer coisa. Mas nós servimos não uma religião, mas a um Deus vivo, que se recusou de nos termos apenas como seus seguidores. Ele nos tornou filhos, filhos que carregamos a mesma natureza dele.
Isso é graça de Deus, irmãos. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada disso. O que nós merecíamos era morrer e ir para o inferno, porque na descendência de Adão nós éramos pecadores. O Senhor achou graça em nós, nos salva, nos coloca na própria descendência dele. Quem é descendente de Jesus? Ele é meu irmão. Ele é nosso irmão. Por isso nós podemos dizer que nós temos um Pai Celestial, e por isso nós podemos chamar os irmãos, meu irmão, minha irmã, porque somos da mesma família de Deus. Qual religião que o Deus deles se torna Pai? Nós não servimos religião, irmãos. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que quebra paradigmas. Nós servimos a um Deus que não precisa de nenhuma estrutura humana para edificar qualquer coisa que seja. Nós servimos a um Deus que não precisa da nossa ajuda para fazer acontecer, porque o que não existe, Ele faz existir por causa de nós. Ele abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho, abre mar, fecha mar. Ele faz todas essas coisas. Ou você acha que Ele mudou? Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que um dia virá, descerá até as nuvens e nos arrebatará dessa terra e nos levará com Ele para cearmos com Ele nas bodas do Cordeiro, da noiva com o noivo. Que dia glorioso será esse? Essa é a esperança daqueles que amam o Senhor. Essa é a nossa esperança. A minha esperança é a glória de Deus. A minha esperança é a eternidade com o Senhor. A minha esperança é um dia eu me ver livre deste corpo corruptível, deste corpo que ainda é escravo dessa terra, e viver totalmente na liberdade com o Senhor. Então aqui ele vai, pede para levar até o sepulcro, e tinha uma pedra. Quantas vezes a pedra impede alguém de sair e quem está fora de entrar? Jesus estava do lado de fora e o morto estava do lado de dentro. E é tremendo isso. Quando ele manda tirar a pedra, Marta fica indignada, fala: mas como vai tirar essa pedra? Ele já está fedendo, tem 4 dias que ele está morto. Não entendeu nada. Quantas vezes Jesus está na nossa presença falando: olha, eu vou fazer o impossível, eu vou fazer o milagre agora, eu vou fazer algo que você verá como a minha glória é grande. E a pessoa fala: peraí, Jesus, ó, o negócio já está fedendo aqui. Ainda estava no natural. Ainda estava olhando as circunstâncias do momento. Ainda estava pensando no irmão morto, atrás daquela pedra, naquela gruta, cheio de bichos já, sendo comido pelos bichos. Graças a Deus que Jesus vai muito além dessas coisas. Amém, irmãos? Às vezes nós importamos com o corpo. Sabe, uma vez um pastor amigo nosso diz que uma irmã foi falar para ele: Senhor, para o pastor: pastor, olha, eu estou muito ferida porque um parente dela havia morrido de um acidente de carro e ele foi despedaçado naquele acidente. E ela falando para o pastor: ele era cristão, por que Deus permitiu que o corpo dele fosse todo, esbagaçado daquele jeito? E o pastor falou assim: filha, quem se importa com o corpo somos nós. Esse corpo é pó, e para o pó tornará. O que importa é o nosso espírito. É o nosso espírito vivificado pelo Espírito de Deus. E a nossa alma transformada pela palavra. É isso que importa para nós, irmãos. O corpo, infelizmente, por causa do pecado, ele ainda padece, ele ainda morre.
mas o espírito é eterno. Então, esse corpo aqui, não importa se ele vai morrer de um jeito ou de outro, ou se vai ser arrebatado, ele não vai subir, porque nós vamos receber um corpo glorificado. Porque esse corpo aqui, ele foi contaminado pelo pecado. Ele não serve, porque nesse corpo aqui tem morte. Diz comigo, morte. Deus falou que o salário do pecado é a morte. Onde que essa morte acontece? Diz, no meu corpo. Ou não é? Nós morremos no corpo. Mas o nosso espírito é de Deus e vai voltar para Deus. Está lá em Eclesiastes. Então vamos continuar aqui. Ele manda remover a pedra. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Para dizer, olha, é agora que o Pai vai ser glorificado em mim. O que eu vou fazer agora, o Pai está comigo. O Pai já me deu o aval. O que vai acontecer agora não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. O próprio Jesus estava falando isso. Então, o Senhor Jesus grita em voz alta: Lázaro, vem para fora. Eu quero te dizer, querido, quando Jesus abre a boca e chama, até a morte tem que ouvir. Até o defunto ouviu, os ouvidos dele ouviram. Jesus chamando a vida, chamando a ressurreição, chamando, tirando ele daquele lugar de morte, tirando ele daquele sepulcro, tirando ele daquele lugar de putrefação, tirando ele daquele lugar onde ele estava envolto, todo enrolado em ataduras, com venda nos olhos. E fala: vem para fora, Lázaro. E ele ouviu, o defunto ouviu, se levanta daquele sepulcro e vai para fora, do jeito que estava. Quantas vezes nós queremos que seja do nosso jeito? E quando ele sai, daquela maneira, Jesus que desatou ele, ou ele mandou os irmãos desatarem? Presta atenção nisso, há um princípio espiritual nisso, irmãos. Nós viemos para os mortos, para os perdidos também. Esse também é o nosso chamado. É falar da salvação, é falar que há uma vida eterna, é falar da esperança para aquele que está perdido, para aquele que acha que não tem mais jeito. É tirar as ligaduras da vida, as amarras da vida. Quantas pessoas já se converteram há muitos anos, ainda estão amarrados, ainda estão presos a ligaduras de alma, a ligaduras de sentimentos, a ligaduras de pensamentos, ainda cegos com venda nos olhos, porque não querem ver, ou porque não tem quem abra os olhos. Hoje eu abri meu celular e estava lá no Facebook um testemunho da Ludmila, aquela funkeira, e ela falando que ela tem uma célula na casa dela, que ela se converteu, que ela conheceu um Deus maravilhoso, que ama, que isso, que aquilo. E eu quero te dizer, querido, glória a Deus, mas ela tem que passar pela cruz. Se ela não morrer, ela não vai entrar no céu. Estou falando só dela, não. Sabe, o processo nosso de salvação não é apenas falar que Deus é lindo, que Jesus é maravilhoso, porque eles são mesmo. É você passar pelo processo de morte, de cruz, como ele passou. Quantas vezes nós desejamos que famosos se convertam? Glória a Deus, que seja para a glória de Deus, que a conversão dela seja genuína. Mas ela mesma falou: ai, Deus me ama. E as pessoas falam: mas você fuma, você vai em festa, você bebe, você beija na boca de mulher. Mas Deus é maravilhoso. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. No céu só entra quem é santo. Nós não podemos achar que o pecado é algo normal na nossa vida. Nós não podemos achar
que Deus tem que nos aceitar praticando as mesmas coisas que nós praticávamos antes de conhecê-lo. Nós temos que ser transformados de glória em glória, de fé em fé. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso querer, do vosso pensamento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nós só conhecemos agora a vontade de Deus para dizer que eu vivo para Ele e que agora eu não sigo mais a minha vontade, mas a vontade dEle. A primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Eu sair da forma do mundo. Não estou condenando ela, irmãos. Me entendam, amém? Não estou condenando, não estou mandando ela para o inferno, nada disso. Só estou dizendo que ela tem que passar pelo processo da cruz. Quem está me entendendo? Então Jesus faz algo tremendo. Tiram as ataduras e Jesus diz o que para ele? Desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, imagina, depois se você for ler, continuar lendo a palavra, eles perseguiram Jesus, mas começaram a perseguir Lázaro também. Sabe por quê? Porque Lázaro passava na rua, as pessoas olhavam e falavam, você sabe quem é aquele? Aquele é o Lázaro. Sabia que ele foi morto? 4 dias ele estava morto. E Jesus foi lá e ressuscitou ele. E isso incomodava os que eram incrédulos. Isso incomodava os religiosos da época. Isso incomodava as tradições. E aí, da mesma forma que desejavam matar Jesus, também desejavam matar Lázaro. Vocês estão entendendo, irmãos? Você acha que Deus fez diferente na nossa vida através de Jesus? Eu estava morta há 33 anos. Aceitei o Senhor com 33 anos de idade. E a partir daí, a minha vida foi mudada. E quando eu dou meu testemunho, as pessoas olham e falam, mas é aquela? Se não houver mudança, irmãos, o teu caminhar hoje tem que causar espanto. Nossa, gente, mas essa pessoa se converteu? Nossa, mas antes era assim, assim. Pois é, agora é filha de Deus. Agora é filho de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês querem viver essa vida? Vocês querem viver essa vida santa de transformação? Essa vida que só Ele pode nos dar? Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Nós não conseguimos pela nossa força. Nós não conseguimos mudar a nossa vida pela nossa força. Nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos nos santificar. Jesus, em João 17, quando Ele faz a oração, Ele está orando lá para Deus. Ele está clamando pelos discípulos, pelo povo judeu e por nós também. Porque Ele clama também por aqueles que iam ser salvos. Eu estava ali naquela oração dEle. E Ele fala, Pai, santifica-os na palavra. A minha palavra é a verdade. Não há santificação, não há mudança, não há, irmãos. Porque o que é santificação? É você separar o que é profano do que é santo na tua vida. Eu agora não posso mais tocar no que é profano, porque agora eu sou santo, sou separado para Deus, vivo para Deus. O meu objetivo é estar com Deus. Hoje eu sei que eu estou vivendo aqui por um tempo, e esse tempo é para a glória de Deus, mas haverá um tempo que eu viverei eternamente com aquele que me